Vamos ver. Abriu? Sim, abriu, Sandra. Se alguém quiser fazer alguma intervenção, alguma pergunta, eu não estou vendo, né? Porque eu abri a apresentação aqui, eu não vejo vocês. Então, vocês abram o áudio se quiser fazer alguma, né? Tiver alguma dúvida, alguma intervenção, tá ok? Então, a proposta nossa hoje é fazer essa discussão da inserção da mulher na democracia representativa brasileira e a sua trajetória na construção da cidadania. Então, aí as jovens e os jovens aprendizes, né, vão conhecer um pouco dessa história, se vocês ainda não conhecem. E aí, para a gente... Deixa eu fechar essa... Para a gente iniciar aqui, meio que um sumário que eu fiz, nós vamos falar hoje, então, para tratar da inserção da mulher na democracia representativa brasileira e a sua trajetória na construção da cidadania, nós vamos falar um pouco das intervenções dos movimentos feministas nessa dinâmica da política brasileira desde 1910. Depois a gente vai falar um pouco dos obstáculos que se interpõem na trajetória eleitoral de mulheres, né, as dificuldades que elas enfrentam quando elas decidem ser representantes do povo em alguma instância política e se dispõem a concorrer a uma cadeira política eleitoral, né, na política eleitoral. Vamos entender um pouco esses obstáculos e falar um pouco dos efeitos das cotas, aquela cota de 30% das candidaturas, todo partido tem que, 30% dos seus candidatos tem que ser mulheres. Essa é uma lei que desde 2008 obriga essa, esse percentual de mulheres, essa cota. Mas antes da gente falar disso tudo, eu acho importante a gente refletir sobre alguns dados aqui, para embasar toda a nossa discussão. É entender a representação da mulher nas dimensões política, econômica, demográfica, para a gente, então, buscar um pouco do histórico da construção da cidadania feminina, da mulher no Brasil. Então, olha só, os 5.570 municípios brasileiros somam uma população de 211 milhões e 800 mil habitantes. Desse total de habitantes, 51% são mulheres, ou seja, maioria. O eleitorado brasileiro soma 147 milhões e 900 mil eleitores. Desse total de eleitores, isso são dados de 2020, 52,5% são mulheres, 52,5%. Então, também maioria. E na economia, a mulher não é maioria, ela é minoria, é 44% da população economicamente ativa no Brasil. Mas é um número expressivo. Então, do ponto de vista econômico, a mulher tem uma presença importante na produção de riqueza no país, né? Ela corresponde a 44% da população que está economicamente ativa produzindo riquezas. Esses são os dados, então, demográficos, dados eleitorais e econômicos, né? Alguns dados que eu trouxe aqui. Agora, vamos comparar isso com o percentual de mulheres ocupando instâncias de poder, poder eleitoral, né? Instâncias, porque o poder não é só no executivo, no legislativo, no judiciário. O poder ele pode ser exercido em outros espaços, mas aqui a gente está falando desses espaços institucionais, constitucionais que integram, né, que compõem a nossa república, a nossa forma de governo. Então, olha só, uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, em 2013, levantou que nas câmaras municipais do Brasil, em média, 12% das cadeiras são ocupadas por mulheres. 12%. Não tem nenhuma relação com o percentual lá de número de eleitoras, né? Nas assembleias legislativas, é menor ainda o percentual, é em torno de 10%. E na Câmara Federal, esse percentual cai mais ainda, para 8,8% em 2010, e em 2014 subiu para 9,9%. Então, esse percentual é o número de mulheres que foram eleitas e ocupam cargo nessas instâncias de poder.
Essa foto aqui, eu gosto sempre de trazer, quando eu vou falar da mulher na política, porque ela é muito emblemática. Essa foto aí é da década de 30, de 1930. Ela é de 1934. Essa foi a primeira mulher eleita no Brasil, a deputada, a Carlota Pereira de Queiroz. Ela é uma médica. Então, olha só, o que vocês veem nessa fotografia? Uma mulher no meio de todos esses homens. Uma mulher de branco olhando para um lado, os homens todos de preto olhando para o outro. É bem emblemática essa foto, é do arquivo do Senado. E aí, para atualizar os dados, a gente estava falando dos dados mais antigos. Agora, o mais recente da eleição de 2018, né, na esfera federal, porque o ano passado nós tivemos eleição na esfera municipal. Mas falando da esfera federal, nas eleições de 2018, a representatividade da mulher aumentou, quase que dobrou, né, para 15%. Então, o número de mulheres eleitas subiu de 51 mulheres eleitas para 77, dentre 513 eleitos. Então, a Câmara Federal tem 513 cadeiras, 77 são mulheres. O que vocês acham desse percentual? Considerando lá o número de mulheres que compõem o universo, né, de eleitores. Então, olha só, isso é para a gente ir pensando e associando uma coisa com a outra. Vamos entender aqui o termo democracia. Do ponto de vista etimológico, né, da palavra, é uma palavra de origem grega, né? Demos, quer dizer, povo, e kratos, poder. Então, democracia é o poder do povo, né? Nós temos na nossa Constituição Federal, que é a lei máxima do país, né? A nossa última Constituição ela foi revista em 1988, e ela tem no seu parágrafo único, no artigo 1º, diz o seguinte: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, eu estou chamando a atenção aqui para a representatividade, a importância dela numa democracia representativa. Porque o modelo grego que a gente tem como referência conceitual para pensar a democracia é o modelo grego na antiguidade em Atenas, né, uma cidade-nação em que a democracia era exercida diretamente, exceto mulheres e escravos, lá na antiguidade. As mulheres não eram cidadãs, não se enquadravam. Mas a democracia, esse modelo grego, então era uma democracia direta. O poder era exercido diretamente. No Brasil e nos tempos modernos, a dimensão do nosso país, a escala, inviabiliza uma democracia direta. Então, nós temos uma democracia indireta, ou representativa, ou democracia eleitoral, dependendo do autor, vai usar uma terminologia ou outra. Quer dizer a mesma coisa. Ou seja, é um sistema político, a nossa democracia representativa, ou república, né, uma referência mais romana, é um sistema político que é exercido a partir da escolha que a cidadã e o cidadão fazem no sufrágio universal. Então, nós elegemos representantes. Por isso, democracia representativa ou indireta, ou democracia eleitoral. Nós temos que escolher os nossos representantes. É um direito e um dever. E aí tem uma autora, que é a Maria Victoria Benevides, ela nos ajuda muito nessa reflexão, porque ela chama atenção para o seguinte: a Constituição por si só, ela não garante esses direitos, né? Vai muito além. E aí, nós vamos analisar a mulher na democracia representativa. Vocês viram lá os dados, a mulher é maioria, mas vocês viram a representatividade da mulher nas instâncias federal, estadual, municipal? Bem pequena, né? Uma representação tímida quantitativamente falando, né? Porque as mulheres, elas enfrentam uma situação de déficit eleitoral, e aí vocês vão entender isso daqui a pouco,
Porque ainda que a Constituição de 88 garanta essa igualdade, essa igualdade ela vem sendo construída em meio a muitos percalços, né? E além da mulher não exercer há muito tempo esse direito político de votar e poder ser votada, ela convive, ela vive numa sociedade que ainda é muito marcada pelo machismo, pelo patriarcado. É uma cultura enraizada em que vê a mulher no campo doméstico. A mulher é aquela figura frágil, né, que atua como uma reprodutora e uma cuidadora da família. Então, é essa imagem que a gente tem, né, na política, extremamente masculina, predominantemente homens. Aí eu trouxe aqui essa foto da Eunice Michiles. Ela hoje tem 92 anos. Ela foi a primeira mulher eleita para o Senado no Brasil, senadora, em 79. E quando ela assumiu, ela chamou a atenção dela o fato de ser um ambiente tão masculino, tão para homens, que no Senado não tinha banheiro feminino. Então ela chegou, ela se deparou com essa realidade, de tão incomum em 1979. E nos tempos atuais essa imagem não mudou muito. Vocês viram lá, hoje somos 15% na Câmara Federal. Um percentual ainda muito baixo, né? Então, para a gente falar de democracia, que é o poder do povo em poder, né, governando de forma indireta, no nosso caso, a gente tem que falar de cidadania, porque quem é o povo? O povo tem que ter uma cabeça, né? O povo é um sujeito, né? É um indivíduo, é um sujeito de direitos. Então, para a gente pensar democracia, a gente tem que pensar em quem exerce essa democracia, que é a cidadã, o cidadão. Então, tem um autor inglês, Marshall, que é uma referência, que traz uma referência para a gente pensar esse conceito, porque ele define cidadania, tem muitos outros autores que fazem outra definição, mas a gente fez a escolha pelo Marshall. Ele estudou o caso inglês, mas que serve de referência conceitual para a gente pensar o caso brasileiro. Ele diz o seguinte, que cidadania é aquele sujeito autônomo, livre, atento aos seus direitos civis, que é o direito de ir e vir e de liberdade de expressão, são os direitos individuais, dos seus direitos políticos, de votar e ser votado, dos seus direitos sociais, de acesso à moradia, alimentação, transporte, educação, saúde, trabalho. Então, isso é cidadania, é esse sujeito com esses direitos, né? O Brasil, essa construção de cidadania, independente, homem ou mulher, ela não se deu, né, nessa sequência, né? Primeiro conquistamos nossos direitos civis, individuais, de ir e vir, de liberdade de expressão, depois um sujeito que tem seus direitos individuais garantidos, ele vai reclamar, ele vai reivindicar seus direitos políticos e, por sua vez, os seus direitos sociais. Essa sequência é importante, porque assim você constrói uma cidadania ativa, né? Em que o sujeito, ele sabe do seu papel, ele é empoderado. No Brasil, não foi nessa ordem, né? No Brasil, a cidadania, ela foi construída a partir dos direitos sociais. Então, não houve essa construção desse entendimento de direitos do sujeito, né? E no caso da mulher, isso ainda foi mais complicado, porque a mulher só conquistou o direito de votar e ser votada, e aí, se a gente está falando de democracia representativa, é imprescindível esse direito político, não é? Senão você não vai ter representação nessas instâncias de poder, né, que definem os rumos do país e que interfere diretamente na nossa vida do dia a dia. Então, no caso da mulher, essa construção, esse direito político, ele só veio em 1932, que a gente vai ver daqui a pouco. E aí, para a gente falar da importância das intervenções dos movimentos feministas no mundo, no Brasil, nesse percurso, nessa trajetória de construção da cidadania e do direito, dos direitos políticos,
Uma autora que é sempre uma referência quando a gente fala de feminismo é Simone de Beauvoir, né? Uma francesa que ela chamou atenção para essa discussão de gênero. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E aí, antes da gente prosseguir para falar do movimento feminista, vamos só falar brevemente aqui da diferença o que é o gênero e o sexo, né? Você é mulher ou homem, mas o que diferencia o homem da mulher é muito mais de uma questão biológica, uma condição biológica. É muito mais que aspectos naturais, são aspectos culturais que definem essas diferenças. Porque é a cultura que estabelece como um homem e uma mulher deve ser. A mulher deve usar rosa, o homem deve usar azul. Sabe essas convenções? São convenções culturais, elas não são naturais. Eu Né? tenho uma Então, pergunta. pois não? É que, na minha opinião, o que diferencia é o gênero, na minha opinião. Sim, exatamente, é o gênero que diferencia. Por quê? Me ajuda aí. Por que é o gênero? É de acordo com a ciência. Eu vou no o que é de acordo com a ciência, entendeu? Mas aí o gênero não é a ciência, o gênero é uma construção cultural, social. Independe se você é fisicamente mulher ou fisicamente homem. A construção de gênero são as escolhas que você faz. É uma construção social, histórica, econômica, cultural. Isso eu estou falando de gênero. Agora, se você fala, não, eu sou do sexo, eu sou mulher. Então, você está falando de sexo. É uma questão biológica. Agora, o gênero ultrapassa essa definição. É uma construção de escolhas que você faz. E aí você constrói seu gênero. Eu sou mulher, feminino, eu sou mulher, masculina. É uma construção social. Você desnaturaliza as diferenças. Não é porque você nasceu assim. Porque você escolheu assim. Então, é uma construção cultural que tem interferências de toda a ordem. Né? Então, Porém, essa evolução em relação à construção de gênero demorou muito, não só no Brasil. Ela não acabou ainda. Você acha que ela acabou? Não, assim, eu estou falando em questão de começarmos esta evolução. Porque para as pessoas, realmente, o que diferenciava era o sexo masculino ou feminino. Hoje em dia, nós podemos, pelo menos, tentar iniciar essa caminhada do livre-arbítrio, de escolher o que queremos ou o que não queremos, né? O livre-arbítrio de dizer sim ou não, o que eu sou, o que eu não sou. E isso ainda falta muito. A representatividade feminina ainda é muito baixa para o percentual que nós representamos no mundo. Eu acho que falta muito a questão a voz da mulher, ela tem que ser ouvida. Independente dos protestos, nós somos seres humanos e devemos ter todos os nossos direitos reconhecidos, sejam eles quais forem. Nós merecemos ser ouvidas e representadas, porque do que adianta ter mais de 15% dentro do Senado de mulheres, sendo que nós aqui fora não somos ouvidos, nosso grito de socorro de cada dia não é ouvido, porque lá a representatividade maior, querendo ou não, é masculina. Os homens, eles estão cada vez mais ali, porque já é a área deles, já é o que eles estão acostumados. Então, por que eles vão parar para ouvir a gente, sendo que eles não precisam sair da área deles de conforto? Porque a cultura é essa, que o homem é superior à mulher. E é isso que nós devemos desmistificar. A cultura de que o homem é melhor do que a mulher. Na verdade, nós temos que mostrar que todos nós somos iguais. Independente se somos homens, mulher, cis ou não. Independente que você seja, todos nós somos iguais. Tony para presidente. Concordo. Isso, eu posso ir embora, você já falou tudo. Mas é isso, é exatamente isso. Essa discussão, e está vendo que isso é uma construção de cidadania? Você está falando de direitos. Né? Exatamente. Mesmo formalmente, e ainda que tardiamente esses direitos garantidos formalmente no papel, na lei, temos uma trajetória ainda muito longa, porque a cultura patriarcal é muito introjetada
né? É muito introjetado. Exatamente. A cultura do patriarcado tá até hoje ela é tão avassaladora que tem até mulheres mesmo que não concordam com o feminismo, ou até mesmo com a questão das mulheres correrem atrás. Elas acreditam que o certo é aquele, de tanto que é uma cultura que está enraizada no mundo. É impressionante. Eu vou te dar um exemplo muito simples, vocês vão até rir, eu acho, mas para você ver o tanto que é introjetado. Eu e meu marido compramos escovas. Aí veio um pacotinho, uma era rosa e azul. Já veio assim um pacotinho. Aí eu fiquei com a azul, ele com a rosa. Toda vez que eu ia usar, eu tinha que pensar qual que era a minha. Olha como está introjetado essas convenções do que é o que a mulher deve ser e o homem deve ser. Isso é algo assim periférico, de menor importância, mas é só para, assim, simboliza o quanto realmente é isso que você disse, está introjetado, né? A mulher é aquele ser que ela nasceu para ser mãe, ela nasceu para cuidar da família, ela nasceu para ficar no ambiente doméstico. Ela é uma reprodutora. Exatamente. O homem não. O homem nasceu para o público, para produzir, né, para atuar no público. A mulher é para cuidar e reproduzir. Então, essa dicotomia, ela precisa ser rompida. Já tivemos avanços, porque havia um tempo que se você falasse que era feminista, perigava você levar umas pedradas, sabe? Hoje, pelo menos, começa a ser melhor aceito. A mulher começa a avançar na sua construção de cidadania. Isso, só da gente já tá conseguindo conquistar o meio político, o meio empresarial, o meio artístico, né, o meio dos esportes, por exemplo. Eu sou jogadora de vôlei e de futebol. Então, assim, no início, quando eu comecei a jogar futebol na escola, muita gente me apontava, mas ela é menina, por que ela não joga junto com as meninas queimadas e tá aqui no meio da gente jogando bola? E eu falei assim, porque é o que eu gosto. E qual é o problema? Isso agora, né? Olha só, nesse século, você ouviu isso? Então. Pensa as feministas lá, essa aqui. Olha essa mulher, ela nasceu em 1810. Nísia Floresta Brasileira Augusta, é o nome da mulher. Ela tinha um pseudônimo, Dionísia Gonçalves Pinto. Ela nasceu lá no Rio Grande do Norte. Ela era educadora, escritora, poetisa, escreveu 14 obras. Ela foi considerada a primeira feminista brasileira. Né? Uma mulher que merece ser, né, ser lembrada. Conheço as obras dela, porque são incríveis. Cada obra dela, uma relíquia atrás da outra. Pensa bem, 1810 que ela nasceu, ela morreu em 1800, ela morreu, né, do século XIX, né? Então era uma mulher extremamente avançada. Né? E aí, vou falar rapidamente, você pode ir me interferindo, tá? Ok. Eu não estou te vendo, né? Você sabe que eu estou só vendo aqui a apresentação. Sim, então, aqui um breve histórico, só para a gente conhecer um pouco da história do movimento feminista no Brasil, né? Só para a gente pontuar alguns momentos que a gente precisa conhecer melhor. A criação, né? O primeiro partido republicano feminista foi em 1910. Então, a nossa luta não é de hoje. Né? A primeira, e no Nordeste, a inserção da mulher no movimento feminista, no Nordeste, chama atenção. A Nísia era nordestina, né? A Leolinda, Dalton. Então, em 1910, a gente já começava-se uma atuação, né, efetiva no campo político. Em 1918, então, teve a constituição da Associação Feminista. Agora, um período muito importante no movimento feminista no mundo, no Brasil, foi esse período do movimento sufragistas. Tem até um filme muito legal que retrata um pouco esse período. Foi de 1928 a 1932. Então, aqui no Brasil, as mulheres que participaram desse movimento eram mulheres de classe média, filhas de políticos, intelectuais, né? Então, elas eram engajadas ao movimento sufragista. Mas a gente, então, conquistou aí o primeiro momento de intervenção do movimento feminista nessa construção da cidadania e dos direitos políticos no Brasil.
gente conquistou, então, o Código Eleitoral de 1932 adotou o direito do voto às mulheres, mas com direito facultativo, tá? Importante frisar isso, né? Imagine se o voto fosse facultativo hoje no Brasil, o que vocês acham? Teríamos qual o percentual de eleitores que iriam às urnas, né? Porque todo esse processo, como a Benevides, aquela autora, né, que a gente traz como referência, que eu falei no começo, ela fala da cidadania ativa, ela entende que a partir do momento que você vivencia, né, a democracia, o direito ao voto, a votar e ser votada, você vai se educando. Então, nesse sentido, as mulheres têm esse déficit, né, porque ela começou tardiamente a exercer o direito de votar e ser votado. E isso foi, né, faz pouco tempo, se você pensar em construção de cidadania, né, feminina. E então nós tivemos a primeira mulher eleita em 1934, a Carlota Pereira de Queiroz, aquela foto que eu mostrei, ela sozinha naquela Câmara Federal, ela foi constituinte, né, nesse período aí, foi feita uma Constituição, né, Getúlio Vargas, no poder. E a Berta Lutz é uma figura importante também no cenário feminista, né, no movimento feminista no Brasil, porque ela criou essa liga para a emancipação intelectual da mulher, que depois virou Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Então, foi um período importante de empoderamento de mulheres, né, mas mulheres da classe média, né, alta. E ela também ocupou uma cadeira na Assembleia Constituinte, porque ela era suplente do deputado Cândido Pessoa, que faleceu, ela chegou a ocupar, então. E aí ela criou o Departamento Nacional da Mulher. Depois a gente tivemos o Estado Novo, né? Aí o Getúlio Vargas suspendeu o sufrágio, fechou o poder legislativo. Então, olha só, a mulher mal tinha dado um passo adiante, né? E aí a gente entra num período de ditadura, de fechamento do legislativo. Só retomamos o direito, e aí inicia um período de democratização no Brasil, em 1945. Então, de 1945 a 1964, nós tivemos um período de democratização. E aí, finalmente, então, a mulher passou a ter o direito de votar e ser votado, e esse voto passou a ser obrigatório, em 1945. Mas o detalhe, para a mulher candidatar, ela tinha que comprovar que exercia uma profissão lucrativa. Então, a cidadania, o direito político da mulher era regulado a essa condição. Não é qualquer mulher que podia se candidatar, ainda que o voto já fosse obrigatório, mas para ela se candidatar, ela tinha que comprovar que ela tinha uma profissão lucrativa. Então, é uma cidadania regulada. E aí, esse período aqui... Sim? Quer fazer algum comentário? Mas pensando bem em relação a essa época, mesmo eles tendo um regulado assim, foi uma forma deles não deixarem as mulheres se introduzir, porque pensa bem, naquela época, as mulheres não tinham estudo como é hoje, nós não tínhamos o direito de ir e vir, de estudar, de fazer uma faculdade, então, como é que as mulheres iam ter uma boa profissão lucrativa se nem estudo na época nós conseguíamos ter? É aí que está. Então, resumindo, mais uma vez, como se diz, discretamente eles foram tirando as mulheres e colocando elas no escanteio para ninguém perceber por baixo dos panos. Por aí, exatamente. Parece que é um passo adiante, dois para trás, né? Cheio de percalços. E já que você tocou nessa questão do trabalho, é importante falar que a mulher já estava muito inserida no mercado de trabalho. Na década de 30, lá antes até, né, no período das duas grandes guerras, a mulher ela teve que trabalhar, sabe, ocupar esse espaço, especialmente da Segunda Guerra. Né? Então, a mulher ela já trabalhava fora de casa e ela era uma mão de obra fundamental, porque os homens, muitos não estavam disponíveis, né? Porque na Segunda Guerra o Brasil mandou
pracinhas para o front, né, para o campo de batalha. Então, as mulheres tiveram que assumir esse lugar. E aí, elas assumiram esse lugar, né, foram trabalhar principalmente nas indústrias têxtil, que foram as primeiras indústrias no Brasil, né? E como é que era essa condição de trabalho das mulheres? Ganhava bem menos, né? Desqualificar. Não, a qualificação da mulher, realmente, a escola era... Tanto que a Nísia, ela é considerada a primeira feminista, porque ela abriu uma escola para mulheres. Para mulheres. Ah, no século XIX. Então, realmente, isso aí que você trouxe são elementos importantes para a análise, sem dúvida. Sim, sim. E aí, considerando, não era o nosso foco, mas a mulher na produção, né? Ela teve um papel importantíssimo que às vezes nem é contado, porque a história, né? A nova história até faz essa crítica, né? Que a história não registra o papel que a mulher teve na produção, né, econômica do Brasil. Do Brasil, exatamente. Então, ela já entrou com salários menores e até hoje a gente vive essa realidade, né? Exato. Mulheres ocupam o mesmo espaço, as mulheres estudam mais, esses dados estão lá no IBGE. O número de mulheres com curso superior é bem superior ao número de homens com curso com formação superior. E a gente ainda continua ganhando menos. Isso também é um dado que está no IBGE, que a gente acha com tranquilidade quando você abre lá o censo, por exemplo, de 2010, que tem os dados. Ganha em média 25% a menos. E na área rural, isso chega a 40%, até 50%. Que a mulher ganha menos ocupando as mesmas funções. Sandra. Sim. Maraísa aqui do GEC. Tem uma outra colocação também, entrando e aproveitando esse parêntese da Tauani, que a questão da qualificação hoje, a gente vê, às vezes, a mulher procurando muito mais qualificação no mercado de trabalho do que o homem, né? Então, assim, tem essa questão também, né, Tuane, você que está, como você diz, interagindo aqui diretamente, vamos participar também, né, as outras pessoas que estão aí, mas a gente tem que levar em consideração que nós, às vezes, procuramos muito mais qualificação no mercado de trabalho. Não, esse dado, eu não tenho dado aqui agora, mas o número de mulheres com curso superior é bem mais alto que o número de homens com curso com formação superior. Então, a mulher pode ter mais formação, sim, e continua com um salário menor. Então, né? Claro que tem exceções. Então, isso é tão assim, é um paradoxo tão bobo que a gente olha e pensa, como nós sendo mais qualificadas ganhamos menos? Nós temos totalmente mais qualificação que os próprios homens, mas mesmo assim, com a questão do machismo e do patriarcado, nós continuamos ganhando mesmo. Menos e cada vez assim, e eles não se importam, tá, e daí? Mas ela é uma mulher. Essa é sempre o que eu escuto, eu já escutei isso várias vezes. Às vezes a gente tem uns cursos assim, a pessoa chega e fala, mas eu sei disso. Não, mas é melhor contratar o homem porque ela é mulher, né? Mulher fica grávida, tira licença maternidade, né? Ela tem problemas, tem cólica, tem isso, tem aquilo, mas extremamente... Estamos caminhando. Estamos. E aí vamos voltar lá, só para a gente também relembrar, né? E valorizar as conquistas, para a gente dar uma animada, ficar inspirada, porque tem hora que desanima, né? Diante de certos dados e fatos, especialmente quando se trata de violência doméstica contra a mulher. Mas vamos rever aqui. Na década de 60, 1960, foi um período também marcante de revolução dos costumes, né? Esse foi um período no mundo que pipocou eventos, fenômenos sociais. Nós tivemos na França um movimento estudantil que travou, assim, sabe, uma luta pacífica, né, contra a guerra no Vietnã, nos Estados Unidos, o movimento hippie internacional, as mulheres queimaram o sutiã, ou seja, foi um momento de efervescência e de reação, né, e os movimentos pipocaram de tal forma, e isso engrossou, né, e aí
uma discussão que foi feita e uma dicotomia que foi quebrada naquele momento essa questão do pessoal é político, né? Porque essa quebra do público-privado, que a mulher, ela foi feita, ela nasceu para o doméstico, para cuidar da família, isso começou a ser quebrado aí. O feminismo, nesse momento, ele teve uma adesão muito interessante no mundo todo, porque aí as mulheres começaram a buscar, inclusive, a liberdade sexual. Foi nesse período que surgiu o anticoncepcional. Então, as mulheres começaram a questionar e desnaturalizar as diferenças. Não, porque eu sou mulher, eu tenho que fazer isso, aquilo, eu tenho... Não é assim, né? E antes a gente ouvia, a gente ainda ouve, né? Essa coisa da mulher viver no doméstico e a atuação dela se restringir ao doméstico. Então, acontecia muito da violência doméstica, por exemplo, e isso não saía, né, da porta para fora da casa, né? Era muito dita essa frase: em briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? O que acontece entre quatro paredes nem tem nada com isso. Mas a violência contra a mulher era algo tão gritante que não era só isolado, pontual, um caso ou outro. Era um problema público, né? Era um problema muito maior. Não era uma questão de uma mulher apenas, né? É consequência, né, dessa cultura patriarcal. E no momento em que a mulher, à medida que a mulher vai querendo ter voz e tendo voz, ela vai rompendo barreiras, e esse rompimento de barreiras não é algo muito tranquilo. A maioria das vezes não, né? Quando você pega esses casos de mulher vítima de feminicídio, você vê o histórico, né? Tem sempre aquela coisa do homem ficar desolado porque ele foi... A mulher não quis mais manter um relacionamento. Enfim, à medida que a mulher busca essa voz, que você falou aí agora há pouco, ela vai encontrando muitas resistências, especialmente dentro de casa, né? Então, nesse período aí, dessa desnaturalização das diferenças, foi um marco nessa trajetória da mulher na construção da cidadania. Porque essas questões começaram a ser questionadas. Não, por que a mulher tem que ficar só no doméstico? Ela não pode atuar no público, ela não pode trabalhar, ela não pode ajudar na renda, né? Hoje a mulher divide com os homens as mulheres que são, né, as responsáveis, né, as provedoras da casa, né? Então, esse questionamento começou aí, nesse período. E aí, no Brasil, a gente tem em 65, cai finalmente, em 1965, em plena ditadura militar, cai o Código Eleitoral, então, eles tiram, né, essa exigência do exercício profissional lucrativo às mulheres para elas terem direito ao voto. Caiu nesse período aí. E aí, uma outra data importante que a gente trouxe aqui nesse recorte que a gente fez foi 1975, a Conferência Mundial da Mulher no México. Esse foi o Ano Internacional da Mulher promovido pela ONU. E a partir dessa conferência, a ONU declarou, então, que seria a década da mulher. Então, esse período de 1975 e esses 10 anos a partir daí foi um período de maior conquista que as mulheres tiveram, né? A ONU, então, adotou a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Então, esse debate, ele tomou assim, toda essa força, né, de uma instituição como a ONU, adotando essa convenção, mas o Brasil só foi adotar, só foi ratificar, só assinou essa convenção 4 anos depois, em 1980. Então, esse foi um período muito importante para o feminismo no mundo, para a conquista. As mulheres tiveram conquistas nesse período. E aí, no Brasil, a gente entrou, então, no período de redemocratização, e aí elegemos, né, essa foto, eu estou por aqui em algum lugar, foi o movimento das diretas já, né, quando a gente foi para as ruas exigir eleições, a gente retomar, né, o direito ao voto para presidente. E tivemos, né, essas eleições. Não já, né, que a gente queria naquele ano, demorou mais uns 3 anos, mas tivemos eleição direta. E aí, essa nova
composição do Congresso Nacional, você iria votar, aprovar, discutir uma nova Constituição, né? Então, que foi promulgada em 1988, que é a nossa Constituição, a lei máxima do país, né? Então, foi nesse período aí. E nós tivemos a participação do movimento feminista de forma, assim, decisiva, muito importante. E essas mulheres que se mobilizaram em torno da elaboração da Constituição, elas se denominavam assim, lobby do batom, porque elas formavam grupos e elas iam para o Congresso, iam nos gabinetes, conversar, discutir o que é que eles estavam discutindo, o que entraria na Constituição, sabe? Então, as mulheres se envolveram nessa discussão e cunharam esse slogan, constituinte para valer tem que ter palavra de mulher. Então, esse lobby do batom, um jeito meio jocoso, mas as próprias mulheres se denominavam, porque elas sabiam que elas estavam incomodando. Então, esse aqui é o lobby do batom. E aí, as mulheres formaram o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e atuaram efetivamente na elaboração da Constituição de 88. Eram 26 mulheres, 26 cadeiras ocupadas por mulheres das 559 que compunham a Assembleia Constituinte. E aí foram incorporados, graças a esse lobby do batom e essa participação efetiva das mulheres, nós tivemos conquistas constitucionais importantíssimas. A igualdade jurídica entre homens e mulheres, que não existia, a licença maternidade com duração superior para os homens, o incentivo ao trabalho da mulher, mediante normas protetoras, garantimos um prazo menor para a aposentadoria e contribuição. Aí os homens podem dizer, mas se somos todos iguais, por que a mulher precisa de menos tempo para aposentar, né? Contribui menos? Porque a mulher tem dupla, tripla jornada, né? Então, esse artigo 5º da Constituição, gente, é importante a gente ter clareza dele, sim, tê-lo em mente, né? Às vezes a gente fala da emenda número 5 da Constituição dos Estados Unidos e despreza a nossa Constituição. Nossa Constituição, ela foi uma vitória. O artigo 5º, todos temos que conhecer. Ele diz isso, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí tem o inciso 1 para reafirmar que a mulher tem os mesmos direitos dos homens do ponto de vista constitucional. O inciso 1, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Então, elas aposentam com quantos anos? Como é que é? As mulheres aposentam com quantos anos? Teve algumas reformas aí, né, na Previdência, mas os homens 65, mulher 60, né? Aí teve umas alterações, mas a gente continua com uma margem menor em relação aos homens. Quase que nós perdemos isso nessa reforma da Previdência que teve recentemente. Porque os homens também não podem ser 60 ou as mulheres também podem ser 65? Por que essa distinção? Porque as mulheres, elas têm dupla jornada, né? Elas trabalham fora, trabalham em casa, elas que cuidam da casa, que cuidam dos idosos, das crianças, né? Então, a mulher, ela acumula responsabilidades. E os homens que fazem praticamente quase a mesma coisa das mulheres? Isso é muito raro. Isso são exceções. Né? O tempo todo, a legislação, tudo sempre privilegiou os homens. As mulheres não poderiam, por exemplo, ter patrimônio, né? Então, com a Constituição, isso foi quebrado. E aí foi compreendido que a mulher, ela tem um desgaste maior. Tanto do ponto de vista físico quanto por ela acumular. As mulheres não trabalham, e aí, hoje a gente até encontra algumas exceções, mas ainda são exceções. As mulheres que trabalham fora, e a maioria, porque hoje ela divide com os homens, né? Uhum. Hoje a gente está no mesmo patamar, assim, de prover o lar. Hoje é muito comum, antes não, antes isso era mais raro, mas hoje tem muitas casas, e isso não é demérito nenhum,
a mulher é que banca, né? Que tem um salário, que banca, que tem a maior renda na casa, ela que garante ali os recursos. Em algumas Essa famílias, mulher, sim. sim, hoje isso tem dados É a base, estatísticos né? no IBGE. Antes era, na década de 50, era 13%, em torno de 13%. Hoje é quase, né, mais de 44%. Né? E ela ainda trabalha em casa, não trabalha? Ela chega, ela ainda tem que dar conta de tudo na casa. É. A Mas realidade não é essa. eu conheço muitas pessoas que faz essas coisas também, entendeu? Chega e, além de trabalhar, arruma casa também, entendeu? Tipo, já que a gente quer igualdade, então, tipo assim, por que os homens também não podem aposentar com 60? Por que as mulheres também não podem aposentar com 65? Talvez a gente chegue nessa igualdade, mas ainda nós temos um déficit aí, né? Uhum, é. Porque Eu ainda a entendo, eu entendo. maioria, você entende? Que esse déficit, sabe assim? Porque ainda a maioria das casas, das famílias, as mulheres têm jornada tripla, não tem? Ela trabalha fora, chega em casa, ela ainda tem que dar conta, tem que ser É, Na realmente, organizada verdade, ali eu acho que e essa cuidar questão, das pessoas. realmente, a realmente. questão da aposentadoria que o Rafael acabou falando aí, e você está comentando sobre a jornada da mulher, eu acho que nessa questão, realmente, talvez assim, possa até ser que existam pessoas que façam, mas a grande maioria das pessoas, igual eu falei, até hoje, o patriarcado, né, e o machismo, ele tá tão incrustado na sociedade que você, hoje em dia, você vê, se você tivesse um filho, por exemplo, muitas das pessoas é assim, o que você ensina para o seu filho se ele fosse homem e o que você ensinaria para ele se ele fosse se ela fosse mulher? Se você tivesse uma filha mulher, provavelmente você ensinaria a ela como cozinhar desde pequenininha, varrer casa, arrumar, cuidar do bebê, das coisas, porque é essa visão que a sociedade tem da mulher. É o que muitas vezes as pessoas não entendem. Não é, Uhum. às vezes, não são todo mundo que tem a mesma visão. Mas, assim, desde pequena eu falo porque isso veio da minha família, por exemplo. A minha família, desde pequena, me visou assim. Só que hoje em dia eu sou uma ativista social, feminista, luto não só pelos meus direitos, quero entrar numa faculdade, me tornar uma grande juíza. E isso ainda interfere por tanto que eu estudo, trabalho, ainda chego em casa e eu sou dona de casa ainda por cima. Além de tudo que eu já faço, eu cuido da minha mãe, que ela é doente. Minha mãe, ela tem sérios problemas de saúde, então eu cuido dela, cuido de uma casa inteira, trabalho, estudo e ainda faço os meus cursos, ainda as minhas coisas para estar aprendendo cada vez mais. E você tem irmão? Tenho um irmão mais velho, mas ele já é casado, estuda e trabalha. Então, assim, ele tem a vida dele para lá. Mas eu fiquei com essa responsabilidade maior. Acabou que isso é frequente, isso é muito comum, né? Porque a mulher que é a cuidadora, né? Ela que vai cuidar dos idosos na casa, das crianças, agora em período de pandemia, né? Como é que está a saúde dessa mulher, né? Porque ela além dela ter que trabalhar e garantir... Isso tem que mudar, né? Isso tem que Sim, mudar. Isso tem que mudar. que bom ouvir isso de você. Isso tem que Mas a mudar. gente, é uma mudança lenta. É uma muito mudança lenta. lenta. Por isso que eu disse, daqui uns anos, talvez, e eu até espero, essa diferenciação pode cair por não ter mais sentido. Mas ainda tem. Tem. Ainda tem. E não é pouco. É bastante. Eu falo porque eu mesma não esperava. Acabou que, tipo, ó, por exemplo, o meu pai, ele casou-se com a minha mãe, eles passaram 7 anos juntos. Desses 7 anos, meu pai quis me ter, minha mãe engravidou, porém, com 4 anos de idade, o meu pai largou eu e a minha mãe e não quis cuidar de mim. Hoje em dia, eu não tenho nenhum apoio do meu pai, nem financeiro, nem paterno mesmo, afetivo. Eu não tenho apoio dele para as coisas. Então, assim, isso já vem desde nova, eu já tenho essa questão. Aí a minha mãe, com 28 anos, a minha mãe perdeu a visão de um dos olhos, aí atribuiu a outros problemas que ela tem. Hoje em dia ela é uma pessoa muito debilitada, ela não pode pegar peso, minha mãe não pode fazer esforço, exercício, nada disso. Então ela é uma pessoa muito remota para uma pessoa da idade dela que tem só 50 anos, mas mesmo assim ela é tão debilitada que acabou que tudo ficou para mim. Meu irmão foi embora aos 18 anos de casa e eu fiquei.
Então, desde os 7 anos de idade, eu tô dentro de casa fazendo o que eu posso, ajudando, estudando e conciliando o trabalho depois que eu fiquei mais velha. E conciliando os estudos com o trabalho, com a casa, com a minha mãe e comigo mesmo, porque hoje em dia eu também tenho minha vida, eu namoro, eu tenho, assim, a minha vida pessoal. Então, eu concilio tudo isso. Por exemplo, numa semana de 7 dias, eu tenho que conciliar escola, trabalho, casa, cuidar dela, de mim e da minha vida pessoal com o meu namorado. Essa é uma realidade que muitas meninas, né? É uma realidade horrível que eu espero que daqui a Mas te uns fortaleceu, e você vai ser juíza, te Final de fortaleceu. tudo, tem que ter esforço. Tem que ter Exatamente, eu tenho muito esforço. E é por isso, eu quero ser mesmo uma juíza e eu quero que meus filhos possam viver num mundo melhor que eu idealizo, né? O mundo que eu idealizo, eu quero ver meus filhos, sabe, tendo essa igualdade entre as, né? Não importa se for homem ou mulher, eu quero que eles tenham igualdade, que eles possam seguir e sem precisar de passar pelo que eu passei, para que, como se diz, chegar lá na frente, eles conseguirem ter a formação e talvez o que eu não tive, eles conseguirem terem uma vida mais, como se diz, aproveitar a infância, a adolescência, a juventude deles, que o que eu não pude fazer. Sim, olha só, e você está ajudando, né, a quebrar paradigmas, né, quebrar modelos que a gente, olha só, toda essa história que a gente está trazendo aqui, essas mulheres, tudo que elas fizeram, você está dando prosseguimento, né? Pensa daqui tantos anos alguém falando, lá nos idos de 2020, 2021, teve mulheres que... Então, é uma história que não acaba aqui, né? Que a gente está trazendo esse histórico, para nos inspirar e valorizar, assim, porque a gente já rompeu algumas barreiras. Mas a Já? gente tem muita barreira ainda para romper, e está aí seu Nossa, depoimento que não me muito. deixa mentir, né? Uhum. Porque essa é a realidade mesmo. Um momento importantíssimo aqui, prosseguindo com esse breve histórico do movimento feminista no Brasil e no mundo, né? Aqui eu estou chamando a atenção para o Brasil, mas muito em sintonia com o mundo. O movimento feminista ele tem isso. Ainda que tenha vários feminismos, tipos de feminismo, linhas dentro do movimento, né? Mas ele acontece mundialmente, né? Ele não é isolado. Assim. E em 1995, a gente teve essa conferência, essa quarta conferência mundial sobre a mulher, em Beijing, na China, que institucionalizou as organizações de mulheres negras. E aí, então, a luta das mulheres negras foram incorporadas na agenda feminista. Porque, olha só, eu estava vendo uma reportagem um dia, uma situação lá nos Estados Unidos, a mulher falando o seguinte, olha, a gente vive aqui o racismo, né? Agora, pensa... Você é homem negro no Brasil ou nos Estados Unidos, agora você ser uma mulher negra é ainda mais desafiador, mais pesado e a violação de direitos é assim, absurda. Né? Então, em 1995, nessa conferência, isso foi discutido. Sabe? As bandeiras das mulheres negras foram incorporadas à agenda feminista. Isso foi um As momento pessoas te enxergam importante. diferente, né? Sim, ainda além dela carregar o fato do peso, né, do patriarcado, ainda tem o racismo. Né? Então, vai só estabelecer esse encontro de agenda, sabe, essa interseccionalidade, esses pontos de intervenção assim, que as agendas foram, então, incorporadas, fortaleceu tanto para as mulheres negras quanto para o movimento feminista. Foi um ganho, sabe? Porque uniu essas bandeiras e isso tem um peso importante para o movimento feminista. Como agora, eu diria, a partir do momento em que que o movimento feminista se juntou com o LGBT, QI+, e a discussão do feminicídio não ficou só no âmbito das mulheres, do feminismo, mas também levada a sério, né, nessas outras agendas dos transgêneros e gays, lésbicas, que também assumiram essa agenda, houve um empoderamento de todos os lados, assim, houve um fortalecimento, sabe? Quando você
junta essas bandeiras, fortalece para todos as minorias, né? Que são minorias na voz, né? Na expressão, mas maioria nos números, né? Porque somos maioria, né? E aí, no século XXI, então, busca-se entender gênero por meio das diferenças múltiplas dos sexos, né? Então, essa discussão de gênero, ela tá mais enriquecida, né? Porque hoje a gente consegue reconhecer todas essas multiplicidades que antes ficavam muito escondidas, né? Contidas. Hoje há mais liberdade nesse sentido. Em contrapartida, há mais conflitos, né? Mas aí incorporou esse conceito da interseccionalidade, que é essa perspectiva, sabe, de interação dessas agendas, dessas reivindicações, enfim. Isso aí acaba sendo um marco do movimento. Aqui eu trouxe só alguns pontos da agenda feminista no mundo, né, no Brasil. Quais são os pontos discutidos no século XXI da agenda feminista? A violência cometida contra a mulher no âmbito familiar e doméstico, e aí é uma vitória muito grande quando a gente tem o conceito de feminicídio, né, entendido como um crime doloso, né, e isso entra para o Código Penal, e isso passa a ser entendido, né, como esse crime contra as mulheres, entendido que é pelo fato de serem mulheres, né? Então o feminicídio é um conceito, e isso ter vindo para o Código Penal, né, esse entendimento e o aumento da pena, foi um avanço, né? Tanto que a gente tem muito mais denúncias hoje, né? E os números são absurdos. A superação da desigualdade de gênero, raça e classe social, né, é uma agenda constante. A construção de um novo paradigma hierárquico, diferente do sistema patriarcal e do predomínio absoluto do homem. A influência da definição de políticas públicas voltadas para a mulher. E as relações de gênero e a participação na política eleitoral. E aí eu chamo a atenção dessa situação da mulher no campo político, né? Aquele percentual lá de 15%, diante de mais de 52% de eleitoras no Brasil, e a gente ter só 15% das cadeiras, e isso acaba refletido nas políticas públicas, né? É importante que as mulheres estejam melhor representadas, melhor, eu falo, tenhamos mais, ocupemos mais cadeiras, né? Vamos eleger mais mulheres, vamos tentar igualar isso aí, até para a gente ter essa representatividade, né? Porque nós temos conquistas no campo das políticas públicas a avançar, e para isso a gente tem que ter representação, né, para defender esses direitos, essas lutas. E aí, quando a gente entra no campo eleitoral, político-eleitoral, porque as mulheres, elas estão inseridas nos coletivos, nos movimentos sociais, associação de moradores, conselhos de bairro, mas na política eleitoral, ela ainda é minoria mesmo, né? Ainda é pequena a representatividade da mulher nas instâncias de poder formal. E aí a gente faz um estudo, tem um dos autores que nos ajudam nisso, a gente passa a analisar os obstáculos que se interpõem na trajetória eleitoral das mulheres. E aí eu fiz a pesquisa aqui em Divinópolis e entrevistei todas as mulheres que tinham sido eleitas para a Câmara Municipal até aquela data. Eu entrevistei até 2012. Então, eu entrevistei Ivone Guimarães, que foi a primeira mulher lá na década de 70. Entrevistei todos, que são poucas, quatro. Agora são 5, depois teve a Janete, e agora mais 5, 6, 7. Na história toda da Câmara Municipal de Divinópolis, até os dias de hoje, tivemos 7 mulheres ocupando assento, cadeira na Câmara. E nunca tivemos nenhuma presidente que foi presidente da Câmara. E todas que eu entrevistei me falaram que elas realmente não conseguiam articular, assumir a presidência. Uma delas, né, a Ivone, que foi a primeira na década de 70, ela era advogada, era respeitada, tinha um conhecimento importante, né, para a vereança, que é conhecer de legislação, então ela tinha um protagonismo, assim,
por essa formação dela e por conta do irmão dela, que era uma liderança, né? Mas ela fala das dificuldades, ela narra na entrevista das dificuldades. Ela queria ser presidente da Câmara e teve vereador que dava murro na mesa, falou, aqui mulher não manda. Então, assim, as dificuldades, e ainda hoje a gente observa que esses obstáculos não foram superados. Então, nesse estudo, a gente traz três dimensões de obstáculos, no micro, no sociológico e no político-filosófico. Para a mulher ocupar a cadeira e disputar uma eleição, ela primeiro tem que decidir candidatar-se. Então, ela tem que ter o consentimento da família, ela tem que fazer essa negociação, né? Diferente do homem. Se o homem decide ser político, ele vai buscar o apoio da família. Tem alguns até que abandonam a carreira política porque a família não apoia. Mas, no geral, as mulheres têm muito mais dificuldade de chegar e falar, olha, eu vou me candidatar. Pensa o que isso provoca num arranjo familiar ali, né? Quando a mulher decide se candidatar. Então, o primeiro obstáculo que ela tem é na família, é no microambiente. Depois, no sociológico, aí a família apoia, você vai ser candidata, aí ela tem que lidar com o partido político. E os partidos, eles são muito cheios de caciques, né? Já tem aquelas lideranças que, historicamente, comandam aquele partido, ainda que a gente tenha tido, né, tantos partidos extintos e outros criados, mas tem aqueles caciques, né, que a gente chama na política. Então, a mulher, ela chega, ela não tem esse comando, né, essa liderança dentro dos partidos. Pouquíssimos partidos têm mulher na presidência. Muito raro. Então, o segundo obstáculo é dentro do partido. O partido vai investir na campanha das mulheres? Né? Como é que é isso? Porque para a mulher se candidatar, ela tem que dispor de uma estrutura para divulgar o nome dela. Né? Então, é o segundo obstáculo, o partido. E o terceiro obstáculo, veja, no campo político-filosófico, é o próprio enfrentamento da mulher, uma vez eleita, né? Então ela venceu o primeiro obstáculo, que é no micro, lá junto à família. O segundo obstáculo, sociológico, junto ao partido que ela escolheu para se candidatar, ela ter espaço e voz dentro do partido. Depois, ela consegue ser eleita. Aí vem o terceiro obstáculo, que é a relação com os seus pares no plenário, né? Ali no dia a dia, na relação de poder. Aí ela tem muita dificuldade, esse enfrentamento é muito duro. E por isso tem autores que falam que o poder é masculino, porque aí a mulher ela tem que ter pulso, né, para conseguir ter voz nesses espaços de poder formal. E mais difícil ainda é ela ser reeleita. Quando eu fiz a pesquisa, eram 32 partidos registrados. Terminei em 2014. Parece que hoje, eu estava atualizando, tem 33, não aumentou muito. Então, essa análise aqui serve de dado, serve de referência, né, ainda hoje. 32 partidos, eu analisei todos eles, li programa, estatuto, e apenas 15 tinha alguma consideração expressa em relação à presença da mulher ali dentro do partido. Então, a ausência nos diretórios, essa dificuldade de financiamento de campanha e a própria atuação no campo político. As mulheres, eu estava vendo as comissões permanentes da Câmara, a comissão permanente na Câmara Municipal, estou falando no âmbito municipal, né? Tem várias comissões permanentes. Então, tem comissão de Justiça e Legislação, depende da Câmara, né? Eles fazem as escolhas das comissões que eles querem. Mas, no geral, tem aquelas que são básicas, que analisa o orçamento, aqui analisa se as matérias são constitucionais ou não, a de administração, e aí depois tem outras, de educação, cultura, saúde. Essas que são mais assim, relevantes, porque a Comissão Permanente, por exemplo, de Justiça e Legislação, é que vai definir quais projetos que vão para o plenário para ser votado. Então, é uma comissão com mais peso. Dificilmente tem mulheres. Eu estava vendo as comissões dessa legislatura atual, as mulheres só ocupam lá participação, cidadania, comissão permanente. Não essas de maior peso. Né? Então, você vê que realmente, depois de vencer todos aqueles obstáculos, o último talvez seja tão pesado quanto, que é o próprio exercício do poder, né? Ter voz. Voltando àquela referência que vocês me fizeram, de ter voz.
E aí a gente já está finalizando uma medida que foi tomada aqui no Brasil, porque, na verdade, isso foi uma decisão lá naquela quarta conferência, em 1994, lá já foi estabelecido que as mulheres deveriam ter uma cota de candidatura assegurada às eleições. E aí o Brasil só chegou a instituir essa cota, mas só em 2009 que o Congresso aprovou essa lei, que alterou o Código Eleitoral, que então passou a ser obrigatório a cota de 30% das candidaturas serem mulheres, 30% serem mulheres. Então, o candidato vai lançar X número, 30% tem que ser mulheres. Isso passou a ser obrigatório em 2009. Aí, é uma forma, uma tentativa de estimular a mulher a participar da política formal, né, da política eleitoral. Aí, o que aconteceu? Eu trouxe esse quadro aqui, levantamento que eu fiz, e eu atualizei ele para vocês, para fazer essa apresentação. Olha só, aqui a gente tem número de candidatos, número de votos, 0 voto. Isso me chamou muita atenção, porque olha só, em 2009, então, passou a ser obrigatório que os partidos políticos tivessem 30% dos seus candidatos fossem mulheres. Aí o que aconteceu? Como a legislação passou a obrigar em 2009, então essa lei só foi incidir sobre a eleição municipal em 2012, que foi o próximo pleito que veio depois de 2009. Então, olha só, em 2009 nós tivemos aqui em Divinópolis 358 candidatos a vereador. Aí eu estou tratando aqui só do legislativo, do poder legislativo. Teve 14 candidatos que tiveram 0 voto. Nem o próprio candidato votou nele. Ou seja, foi uma candidatura de fachada, né? Olha só quantas mulheres, 13 se submeteram a isso. À época, alguns alegaram o seguinte, que como o partido era obrigado a ter 30%, então, às vezes, eles convenciam mulheres a se candidatar só por candidatar para abrir vaga para os homens. Há casos, e a gente tem denúncias aí mais recentes, de candidatas laranja, né, que, na verdade, abre candidatura, o partido tem recurso, né, porque os partidos políticos têm recurso, têm dinheiro, aí eles lançam a candidatura, mas aquele dinheiro é só para uma candidata laranja, para aquele dinheiro, né, ficar ali com quem arma isso, né? Então, olha só, 13 mulheres se submeteram a essa situação, né, de candidatar e nem elas votarem nelas. Como isso foi denunciado, aí esse número diminuiu, né? Em 2016, só tivemos 3 candidatos com 0 voto em Divinópolis, 2 mulheres e 1 homem, e o ano passado ainda teve uma mulher que se candidatou e não teve nenhum voto, nem dela mesmo. Então, só para mostrar que as cotas não tiveram um efeito tão afirmativo assim, né? Que o problema da participação da mulher nas eleições, né, na política eleitoral, é maior do que... Não é simplesmente garantir uma vaga, né, para candidatar. Ela tem que ter um apoio mais efetivo para isso, né, para se submeter a todo esse processo aí de escolha e depois exercer, né, a cadeira. Aqui eu trouxe esses dados mais para vocês verem que é um dado da Câmara Federal, como realmente as cotas, elas acabam não se traduzindo em uma política afirmativa, não basta garantir as cotas para as mulheres, né? O trabalho tem que ser muito maior. E aí, com esses dados, a gente verifica que o número de mulheres candidatas aumentou, né? Mas nem por isso aumentou o número de eleitas, ao contrário, até diminuiu esse percentual, porque muitas das vezes apenas cumprem lá, né, a necessidade da cota, mas não tem esse trabalho efetivo de estímulo, de fomento à participação das mulheres na política eleitoral. É que um grupo de alunos da minha sala, eles fez um aplicativo que, tipo assim, as mulheres que sofrem, tipo assim, os homens que batem nas mulheres e tudo mais, eles podem estar reclamando nesse aplicativo. Ah, que E legal! caso, eu acho que você já até ouviu falar desse grupo. Tipo, eu estudo na escola Ilídio, entendeu? Aí ele fez esse aplicativo aí. Sim. E está funcionando? Tá tendo Tá. adesão?
Aham. Já teve caso, assim, já de usar o aplicativo para denunciar e... Tipo, eu não tô diretamente no grupo ainda, porque eu Ah, entrei na tá. escola o ano passado. Aí eu fiquei sabendo sempre no comecinho. Mas eu sei mais ou menos o que acontece e tudo mais, assim. Eu achei Se a super gente, interessante, né? se a gente fosse prosseguir, eu fosse te encontrar novamente, eu ia pedir assim, ó, faz um levantamento e traz para gente como é que está funcionando esse aplicativo. E vai Ah, valer beleza. nota. Beleza. Portanto, eles até foi pro Peru, eles ganhou alguns prêmios assim, em outros países também. Muito válido. Isso são, tá vendo, ações afirmativas que dão resultado, né? Uhum. Nessa questão, e no caso da violência doméstica. Gente, então a minha apresentação era assim, esse é o recorte que eu fiz e me propus a Sandra, trazer aqui. Sim? é a Gislene do GEC. Eu gostaria Sim. de falar o seguinte: é muito pertinente, né, essa questão da inserção da mulher na política, e não só na questão da dificuldade mesmo de se candidatar, de ser apoiada pela sua própria família, pela comunidade, né, de um modo geral, tem também a questão dela se manter na política, né, dando o exemplo aqui da deputada Isa Pena, né, que foi assediada na Assembleia Paulista, e muito pouco se foi feito em relação a isso. Muito pelo contrário, os parlamentares continuaram com uma venda, né? Como Sim. se aquela realidade não tivesse ocorrido. Então, eu vejo que vai muito além do querer, né? Do até se posicionar para ser inserida na política, mas de talvez uma melhor adequação, vamos dizer assim, na nossa própria sociedade, né? Porque nós ainda não vimos a mulher como uma atora política. Sim. Ela Sim, ainda esse é o está à ponto. margem de todo esse movimento. Então, penso eu que é muito importante esse debate, essa colocação. A gente precisa apostar nas novas gerações, a gente precisa apostar que vai ser diferente, né? Que as nossas meninas hoje, mulheres no futuro, vão ser sim parlamentares, vão estar sim, né, no movimento legislativo, que vão fazer sim contribuições para as políticas públicas, né? Porque é disso que o país precisa, né? Desse movimento, dessa nossa participação como mulher, como filha, como mãe, como irmã, para que as coisas funcionem e tomem uma direção onde vá correr para o desenvolvimento efetivo do Brasil, né? Nós temos que pensar nos três poderes e a gente precisa pensar na colaboração parlamentar feminina de uma forma efetiva, de uma forma construtiva e que vá ajudar as famílias, né? Esse é o meu pensamento. Eu fico muito triste quando eu vejo a situação da deputada Isa, porque é muito jovem, né? É muito competente, muito destinada a trabalhar em prol da população paulista, nacional, mas que foi vítima de uma situação que a gente, aos nossos olhos, já parecia estarmos vencidos, quando na verdade não estamos, né? Verdade, verdade. Persiste. É verdade. Caso Mariela é Sim. outro exemplo, né? Ela foi assassinada por se posicionar, né? Sim. Contrária a um grupo né, que fortalece a milícia no Rio de Janeiro, né? Ela ia emitir um parecer, no dia seguinte ela compunha uma comissão, né, que ia emitir, que estava investigando isso, e ela é assassinada, né? Era o motorista. Então é lamentável, como você disse, esse caso do assédio da deputada, coisa que a gente pensou assim, já superamos, né? Já avançamos nisso. Não superamos. Não superamos. Mas vamos continuar debatendo, Sandra. Vamos continuar debatendo. Eu vejo aqui, por exemplo, nesses aprendizes aqui, potencial, né? Muito potencial. Muito potencial. Muito obrigada, viu, pela sua contribuição. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Alguém quer fazer? A gente já vai encerrando. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu queria agradecer por essa aula linda, maravilhosa, em dedicação às mulheres, por essa mulher perfeita que veio hoje explicar para a gente tudo isso, né? Que é mais uma batalhadora que está lutando junto com a gente.
Obrigada, viu, Verdade, Sandra? verdade. Não, eu que agradeço, nossa, eu que agradeço você ter, sabe, essa participação, eu acho isso muito legal, eu acho que é isso que vale a pena, assim, é isso que é o bom, sabe, essa interação que a gente fez, trazer vocês falarem também o que vivem, o que pensam, é assim que a gente vai construindo, gente, é assim que a gente sabe, vai estabelecendo essa trajetória, né, vocês fazem parte dessa, eu contei a trajetória até aqui, daqui para frente vocês é que vão escrever isso, né. Com certeza. A gente, né, tem que agradecer cada vez mais pela representatividade de mulheres como você, que podem estar falando pela gente, né? Você também pode. E você falou hoje, gostei. Muito bom. Obrigada, eu agradeço. Parabéns. Foi um Parabéns para vocês. diálogo muito da hora. Foi um diálogo muito Obrigada. importante isso aí. Obrigada, viu, Rafael, você ter interposto aqui, porque é importante falar o que pensa. Liberdade de expressão, gente, é aí que a gente cresce, né? É ao expressar, ao ouvir, ao falar, é assim que a gente cresce. Né? Se não houver liberdade de expressão, a gente fica amordaçado. Né? Isso a Realmente. gente não pode aceitar, não. Eu aprendi muito. Em poucas aulas eu aprendi muito em questão das mulheres. Que E, bom. tipo, tem que lutar sim, tem que lutar. Acredito nisso. E os homens vocês não podem ser estão feministas também, tá? Rafael, você é um feminista, gostei. E vocês não estão sozinhos, ele tá com total apoio meu. Que bom, que ótimo. Aí a gente Sandra, fica muito feliz. obrigada, viu, Obrigada. também pela sua participação, por agradecer esse momento tão ímpar nosso aqui, a participação dos meninos, né, a Tuane participando aí ativamente, você também, Rafael, parabéns pela sua participação, todos vocês, não só os dois, mas é de extrema importância quando isso vem sendo verbalizado através de vocês, né, que estão iniciando aí uma vida, vamos dizer assim, no mercado de trabalho, politicamente, entender o que realmente está acontecendo, né, e a gente ter essa chance, essa grandeza que é a Sandra, de estar nos presenteando com essa palestra. Eu que agradeço. Obrigada, Sandra. Eu que agradeço. Muito obrigada. Podem me chamar sempre, adorei. Com certeza. Iremos repetir o convite, com certeza. Muito obrigada. Obrigada a todos os aprendizes também que participaram, né, que estiveram conosco até agora. Aproveitando um pouco da Sandra, né, Sandra? Adquirindo conhecimento. Parabéns a todos. Obrigada, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau.